Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sim, queridos irmãos e irmãs, como dissemos no início da nossa Eucaristia, nós hoje festejamos a Assunção de Maria. Aqui no Brasil fazemos no domingo seguinte ao dia 15, por razões pastorais. Mas é importante olharmos, contemplarmos como a igreja primitiva e como a igreja no Oriente continua a celebrar este mistério. Temos muito a aprender olhando para os primeiros cristãos, olhando também para o Oriente, que estando mais próximo dos lugares santos, muitas vezes guardou com mais fidelidade alguns elementos da liturgia. Por exemplo, como é celebrada a Assunção de Maria no Oriente cristão? Se celebra, e a nossa liturgia latina ocidental também nos oferece esses dois momentos de celebração. Ela é celebrada em dois momentos. Na noite anterior ao dia 15, se celebra a dormição de Maria, ou o trânsito de Maria, ou o feliz final da vida de Maria nesta terra. O feliz final, porque a vida de Maria foi toda feliz. Maria é bem-aventurada, ela foi feliz. E ela foi feliz por quê? Ela foi feliz porque ela foi santa. Ela foi feliz porque não havia pecado na sua vida. O que rouba a nossa felicidade, quando a gente acorda um dia e diz, eu não estou me sentindo feliz, é o pecado. É o pecado que existe no nosso coração, na nossa vida. É o pecado que nós dizemos, sim, eu vou pecar hoje porque eu quero pecar. Quero sentir o gosto do pecado na minha vida. É o pecado do meu irmão, da minha mulher, do meu filho, da minha mãe, da minha avó, do meu vizinho, do meu chefe no trabalho. É o pecado que convive conosco. E o pecado vai roubando a nossa felicidade. Maria foi feliz, teve uma vida toda feliz. Ela conclui a sua vida aqui na terra na felicidade de quem cumpriu a vontade de Deus. Na felicidade de quem pode dizer, fiz tudo o que o meu Senhor me pediu. Maria foi sempre sim a Deus. E o pecado nos faz dizer não a Deus. Por isso o pecado nos rouba da comunhão com Deus, nos rouba da felicidade que a comunhão com Deus nos oferece. Queremos ser felizes? Vivamos em comunhão com Deus. Digamos não a todo tipo de pecado, a todo tipo de mal. E nós experimentaremos as bem-aventuranças na nossa vivência cristã. Maria foi feliz desde o início porque imaculada. Ela foi escolhida por Deus no seu eterno plano de amor para ser a mãe do Salvador. E como mãe do Salvador, ela foi preservada de toda mancha do pecado. Ela foi feliz desde o início. Ela não teve a infelicidade de ter a marca do pecado na sua vida. Ela foi feliz, santificada desde o início pela mão santa do Senhor. Ela foi concebida, plasmada, santa por Deus, por um privilégio divino. É a Imaculada Conceição. E ao longo da sua vida virginal, ao longo de um caminho virginal,
de um caminho que foi sempre todo de Deus. Um caminho que nunca se dividiu entre Deus e o demônio, entre Deus e o dinheiro, entre Deus e uma busca desorientada, muitas vezes desordenada pelo poder. Uma vida sempre marcada pela humildade, que nos mantém em profunda sintonia com Deus. Essa humilde serva do Senhor, virginalmente serviu o Senhor, sem ter um coração dividido. Um coração todo de Deus. Todo o seu ser era de Deus. A sua alma era de Deus. O seu corpo era de Deus. A sua vida, o seu presente, o seu passado, a sua inteligência, a sua memória, todas as potências do seu ser, tudo em Maria pertencia a Deus, era assim para Deus. Por isso, queridos irmãos, no Oriente cristão, na véspera, ainda se celebra essa vigília. É o fim bem-aventurado da Virgem Maria. Ela termina os seus dias aqui na terra, na alegria dos servos do Senhor, na alegria da serva escolhida do Senhor, que fez a vontade de Deus. No dia seguinte, uma nova liturgia, a liturgia do dia 15. E o que celebramos? Celebramos a continuidade dessa alegria, porque a morte não pode roubar a alegria dos filhos de Deus. Quem vive como filho de Deus, passa pela morte e vai para uma alegria ainda maior, a alegria do céu. E é o que celebramos hoje. É a alegria, como eu dizia, a alegria de Deus, é a alegria dos anjos, é a alegria dos santos, é a alegria da Virgem Maria, que é levada de corpo e de alma ao céu, que entra na glória de Deus. É a alegria suprema da Virgem Maria, que teve tantas alegrias, que teve uma vida feliz aqui nessa terra, mas que experimenta agora a felicidade eterna, gloriosa, que lhe foi reservada por Deus. Sim, é a alegria do Pai, que vê a sua filha eleita chegar na glória. É a alegria do Filho, que pode tomar a sua mão, a mão da sua mãe, que um dia o acolheu em seu seio, e colocá-la à direita, como nós cantamos no salmo de hoje. À direita do rei se encontra a rainha, vestida de ouro de Ofir. É Maria esta rainha, é a mãe rainha, é aquela que amanhã celebraremos justamente com este título, porque assunta ao céu, Maria é coroada como rainha do céu e da terra. É o que nós rezamos sempre no nosso terço, nos mistérios gloriosos. E hoje, meu querido irmão, você que nos acompanha pela TV, você que está aqui na catedral, hoje seria um dia especial para oferecermos a Maria, na alegria do dia de hoje, o Santo Terço. Ao menos o Santo Terço. Que nós possamos hoje, num momento do nosso dia, depois do almoço, à tarde, à noite, no momento mais propício, não dê o pior momento do seu dia para Deus. Tem gente que dá para Deus o pior momento do seu dia. Aquele momento que você não dá para ninguém, que nem você consegue fazer nada direito, de tão cansado que você está. Dê o melhor para Deus. Dê o momento nobre da sua jornada para Deus, para rezar o Santo Terço, para honrar aquela que foi honrada por Deus, que foi honrada pelos anjos, que foi honrada e é honrada por todos os santos, por aquela que hoje nós honramos liturgicamente, a Virgem Maria. Sim, queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de rezarmos, porque rezando nós entramos em sintonia com Deus, rezando nós acolhemos a alegria que vem do céu, rezando nós dizemos sim a Deus,
encontramos força para dizer não a todo pecado, a toda impureza, a toda maldade, a tudo que nos afasta do Senhor. Sim, queridos irmãos, hoje é dia de olharmos para o céu, mas se tivermos o olhar puro, veremos o céu aberto, como a primeira leitura de hoje nos mostra. Lembrem-se como começa a primeira leitura de hoje. Ela começa com um versículo do capítulo 11 do Apocalipse, que introduz o capítulo 12. O capítulo 12 fala daquela mulher que é a mãe do Salvador, que é a mãe da igreja, Maria. No meio de uma luta, na luta contra o mal, contra a serpente, contra o dragão. Mas o primeiro versículo é muito importante. Antes de falar dessa mulher, se diz: abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. A leitura primeira de ontem falava da arca da aliança. Nós, católicos, às vezes temos uma cultura excepcional para tantas coisas. Conhecemos literatura portuguesa, brasileira, americana. Que bom, estudem. É bom o conhecimento, sim, desde que ele não enche o nosso orgulho. Mas, queridos irmãos e irmãs, às vezes nós temos uma cultura bíblica pobrérrima, medíocre. O que é uma arca da aliança? Muitos católicos não sabem, pais não sabem explicar para os seus filhos. Era algo santo para Israel. Poderíamos comparar hoje, e eu, ao comparar, puxo a orelha de muita gente com o tabernáculo que está no altar lateral. O tabernáculo que se encontra aqui no altar lateral é o lugar mais santo da nossa catedral, e muitas vezes nós temos católicos que vêm para a missa, entram, olham para o quadro, olham para Nossa Senhora, vão para cá, vão para lá, e não vão visitar o dono da casa. E não vão se ajoelhar diante do dono da casa, daquele que é o nosso Rei e Salvador, o Cristo, razão da nossa existência. Sim, queridos, é o lugar mais santo. A arca da aliança era santa, feita de madeira de acácia. Era a madeira mais nobre que os judeus que tinham saído do Egito conheciam. A madeira mais nobre que eles conheciam era a madeira de acácia. Por isso ela era feita do melhor. Depois ela ainda era muito pouco. Ela era toda coberta de ouro, lâminas de ouro. O ouro era o metal mais nobre que eles conheciam também. E a tecnologia para ter essas lâminas de ouro era muito complicada na época. E isso mostra quanto amor eles tinham ao fazer essa arca. Depois essa arca era esculpida com belos anjos para dizer que aquele que se encontrasse diante dela deveria, como os anjos, adorar a presença de Deus. E o que essa arca guardava? Guardava Jesus eucarístico? Ainda não. Privilégio é o nosso de ter Jesus eucarístico. Essa arca guardava a palavra de Deus escrita na pedra, oferecida ao seu povo pelas mãos de Moisés. Era santa essa arca, porque guardava a santidade da palavra de Deus escrita na pedra. Ora, entre a madeira e o ouro, e aquela que é a arca da nova aliança, aquela que é a arca que está no centro do templo de Deus, aquela que na primeira leitura de ontem era apresentada como a arca da aliança, que é levada para Jerusalém numa procissão conduzida de um modo festivo pelo rei Davi e por todos os consagrados do Senhor, os levitas e sacerdotes. Nossa Senhora está muito acima da nobreza da acácia,
está muito acima da nobreza do ouro. Ela é aquela criatura feita à imagem e semelhança de Deus, como eu e você, mas toda santa, toda pura e imaculada. Ela é o melhor que Deus poderia ter oferecido para o seu filho, para ser o receptáculo, para ser o tabernáculo, para ser o sacrário, para acolher agora não a palavra escrita na pedra, mas a palavra de Deus que se fez carne. E se faz carne, colhendo essa carne como as mãos de Deus colhem a terra em Gênesis 2 para plasmar o novo homem. O novo homem, Adão, ele é plasmado da carne de Maria, dessa terra santa que é Maria. Sim, queridos irmãos e irmãs, Maria está muito acima da Arca da Aliança do Antigo Testamento, porque ela não é apenas um receptáculo de pedras com a palavra de Deus, mas ela é receptáculo da palavra de Deus que se fez carne. Ela é a mãe do verbo que se fez carne, a mãe de Deus. Sim, queridos irmãos, é importante que nós colhamos essa verdade e entendamos a razão de estarmos hoje contemplando Maria, não para adorá-la, não para colocá-la no lugar de Deus, mas para reconhecer a sua missão única, querida por Deus, colaborando com a obra salvífica de Deus, como filha obediente do Pai, como mãe do Salvador e como aquela que se tornou o paraíso do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ao contrário do meu coração e do teu coração, nunca encontrou no coração de Maria uma resistência aos seus movimentos de amor e de santidade. O coração de Maria é todo dócil, é um paraíso para o Espírito Santo. Ele pode fazer tudo o que ele quiser no coração da Virgem Maria. Foi assim a sua vida e por isso ela foi feliz. Porque santa, a segunda leitura de hoje e de ontem, na vigília, são trechos do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, que tem como tema principal a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e de corpo e alma subiu ao céu, mas a leitura de hoje diz que ele é apenas o primeiro, que todos nós um dia vamos, se formos fiéis a Deus, vamos ser glorificados de corpo e alma. Porém, o nosso caminho ordinário é o da morte, é do céu ou do purgatório, e depois vamos esperar a ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, tivermos o julgamento final, teremos a ressurreição dos mortos, e aí sim nós poderemos ser glorificados de corpo e de alma, mas o nosso corpo vai primeiro ser corrompido pela terra, para depois ser ressuscitado. No caso, a morte e a sua corrupção são o salário do pecado. Quando a gente vai exumar alguém, quando a gente olha para o que sobra de alguém que até a gente pode ter amado e ama muito, a gente olha e diz, não sobrou nada. Aquele corpo se perdeu na terra, se acabou. Isso nos ajuda a entender como é vã a soberba, como é vão o pecado, como são vãos os pecados que nos afastam de Deus. Tudo passa. Nós temos que pensar na nossa salvação, meus queridos irmãos. E é muito importante notarmos que Maria, sendo toda santa, como a segunda leitura da vigília de ontem dizia, ela não experimentou a corrupção da morte. A morte não pôde
apodrecer o seu corpo. Porque é isso que o pecado faz conosco. Meu querido, o pecado vai apodrecendo a tua alma. O pecado vai apodrecendo a tua vida. O pecado vai destruindo a tua existência. O pecado corrompe, destrói, apodrece. A graça de Deus, ao contrário, ela limpa, purifica, faz crescer, santifica, torna feliz e pura a nossa existência. É o contrário, é a antítese. Por isso, o nosso corpo vai ser corrompido pela morte. O corpo de Maria, todo santo, todo de Deus, não foi elevada ao céu de corpo e alma, porque ela tinha a felicidade de uma vida santa. E aquela que recebeu no seu ventre a palavra encarnada, no evangelho de hoje, ela parte em procissão. Como a Arca da Aliança fazia uma grande procissão, sempre à frente do povo, mostrando o caminho do povo, para o povo, o caminho da vontade de Deus. A nossa nova Arca da Aliança, Maria, toda santa, toda pura, nos mostra o caminho. Ela recebe Jesus e o que ela faz? Ela vai amar. Ela vai amar a sua prima. Ela vai cuidar de quem está precisando. Ela vai cuidar da sua prima já idosa, grávida. Ela se coloca a serviço. Foi assim que Jesus viveu. Foi assim que Maria viveu. Foi assim que os santos viveram. E é assim que devemos viver. Jesus, na última ceia, no lava-pés, disse, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos: se compreendesses o que eu acabei de fazer, se o praticardes, serem felizes. É a felicidade do amor que serve. É a felicidade do amor concreto. É a felicidade do amor que se oferece àquele que mais precisa. Esse foi o caminho de Maria que a conduziu ao céu. E hoje nós não podemos ficar apenas nas emoções e nos sentimentos, nem nas lágrimas. Tudo isso é muito bom, pode haver, mas devemos deixar que essa alegria se transforme em decisão. Eu não quero perder esta alegria. A alegria da comunhão com Deus. A alegria do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trilhar o caminho dos santos. Jesus, o caminho de Maria. Que Deus nos dê essa graça de sermos filhos de Maria, hoje e sempre. Porque aonde a nossa mãe for, nós queremos ir também. E ela foi para o céu, e lá é o nosso lugar, e nós queremos ir para lá também. Que assim seja. Amém.